Olá, hoje nós vamos falar sobre os capítulos 16 a 19 do livro de Levítico. O capítulo 16 inteiro descreve o dia da expiação. No versículo 3 do capítulo 16, Arão tinha de oferecer um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto por si mesmo e pela sua família antes de oferecer um bode pelo povo. Versículo 4 do capítulo 16, o sumo sacerdote usava vestes de um sacerdote comum, indicando que deveria ser humilde e livre de toda pretensão. As vestes eram consideradas santas e, portanto, separadas exclusivamente para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote banharia seu corpo 2 vezes e lavaria suas mãos e seus pés cada vez que entrasse no tabernáculo ou oficiasse no altar. No versículo 6 do capítulo 16, fazia-se expiação pelo sumo sacerdote de sua casa antes que ele pudesse trazer o sacrifício pela nação. A palavra casa indica sua família e a linhagem seguinte de sumos sacerdotes. Versículo 8 do capítulo 16, esta cerimônia indicava que a culpa estava sendo simbolicamente afastada da terra e do povo. É desta cerimônia que surgiu a expressão bode expiatório, em que alguém leva a culpa por outra pessoa. Versículo 12 do capítulo 16, a fumaça que saía do incenso servia como cortina entre o propiciatório e o sumo sacerdote, provavelmente para impedir que o sumo sacerdote visse a presença divina. Também pode ter servido para desviar a ira de Deus. No versículo 16, do capítulo 16, o sangue da propiciação purificaria o povo de seu pecado e rebelião. Isso aponta para Cristo, cujo sangue provê a purificação de todo pecado. Dos versículos 20 a 28 do capítulo 16, a segunda parte da purificação era feita através da remoção do bode emissário. Versículo 29 do capítulo 16, o dia da expiação era uma cerimônia anual feita no 10º dia do mês Tishrei. O Tishrei escreve Tishrei, e é um mês, né, dos israelitas, algo entre setembro e outubro. Deveria haver jejum e oração, o povo deveria se abster da unção, de usar sapatos e de relações sexuais, mesmo entre marido e mulher. Hoje, em quase toda parte, o Yom Kippur, né, que é o nome hebraico para o dia da expiação, o Yom Kippur é celebrado como dia da confissão de pecados e de pedir perdão. São incluídas leituras de Levítico nesta celebração, é um dos dias santos mais importantes do judaísmo. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 17. O capítulo 17 fala da lei sobre os sacrifícios. Dos versículos 3 a 8 do capítulo 17, no período em que Israel esteve no deserto, os animais só podiam ser mortos no tabernáculo, mesmo para as refeições normais. Isso visava impedir que sacrifícios secretos fossem oferecidos a ídolos. Depois que os filhos de Israel entraram na terra de Canaã, essa regra foi relaxada. Dos versículos 7 a 9 do capítulo 17, a palavra traduzida por demônios é literalmente cabeludos e provavelmente refere-se a demônios representados por ídolos em forma de bodes. O versículo em apreço parece indicar que nos dias de Moisés, alguns israelitas ofereceram sacrifícios aos demônios do deserto a fim de obter a ajuda ou favor deles. Tal prática evidenciava infidelidade espiritual de Israel para com o Senhor Deus, pois que isso era rigorosamente proibido. Dos versículos 10 a 11 do capítulo 17, a proibição de comer sangue trata de animais tanto para sacrifício como de animais para uso comum. A vida é sagrada porque pertence a Deus. Como de sinal de respeito pela vida e pelo Criador, nenhum israelita poderia comer sangue, pois a vida da carne está no sangue. Uma segunda razão é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. O sangue dos animais sacrificados tomava o lugar do adorador e, simbolicamente, redimia sua vida. Visto que o sangue dos animais era o sinal da salvação, o homem não poderia consumi-lo. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 18. O capítulo 18 trata das leis sobre relações imorais. No versículo 3 do capítulo 18, o Egito era conhecido por sua devassidão e por fazer vistas grossas a práticas intrafamiliares, tais como pai e filha, tia e sobrinho, entre irmãos. Já Canaã era conhecida pelo homossexualismo e bestialidade. O povo de Deus sempre é tentado a aceitar as práticas e os padrões da moralidade da sociedade onde convive. Por isso, Deus ordena ao seu povo que faça da sua palavra um único padrão de discernimento entre o certo e o errado. Nunca devemos nos conformar com a sociedade em meio à qual vivemos, nem aceitar a sua maneira de proceder. Deus deve ser a fonte exclusiva e padrão único de toda a conduta moral e espiritual do ser humano.
Versículo 6 do capítulo 18, descobrir a sua nudez abrange tudo que se refere a práticas sexuais impuras e ilícitas. Isso inclui práticas aproximadas do ato sexual consumado. Qualquer tipo de prática sexual que resulta em descobrir, expor ou ver a nudez de alguém que não seja seu legítimo cônjuge viola as fronteiras da pureza e comete pecado grave diante de Deus. Nos versículos 9 a 11 do capítulo 18, casamento entre meio-irmãos passa a ser proibido a partir da aliança dos israelitas com Deus no Monte Sinai. Mas lembremos, né, que antes dessa aliança houve o casamento de Abraão e Sara, que eram meio-irmãos. Os versículos 12 a 14 do capítulo 18, embora a relação entre tia e sobrinho fosse proibida, eram permitidas uniões entre tios e sobrinhas. Mais tarde, casamentos entre tios e sobrinhas também passam a ser proibidos. No versículo 15 do capítulo 18, a proibição da relação sexual com uma nora abrange pessoas divorciadas ou viúvas, mesmo esta prática sendo comum no Antigo Oriente. No versículo 16 do capítulo 18, a lei do casamento por levirato encorajava um homem a se casar com a sua cunhada viúva, caso ela não tivesse filhos do seu primeiro casamento. Essa providência demonstra quão importante era preservar a herança da família, perpetuando a linhagem da família na sociedade do Antigo Testamento. No entanto, não era permitido casar com uma mulher que tivesse sido esposa do seu irmão se ele ainda estivesse vivo. Era disso que João Batista acusava Herodes. No versículo 17 do capítulo 18, orgias envolvendo uma mulher e sua filha eram perversidade, termo usado também para incesto, estupro e prostituição. Orgias de qualquer tipo eram proibidas e vistas como atos pagãos e profanos. Versículo 19 do capítulo 18, um dos conceitos que Deus estava tentando ensinar ao seu povo era o do domínio próprio. O objetivo de se abster do sexo durante a impureza da menstruação era manter a outra pessoa cerimonialmente pura. No versículo 20 do capítulo 18, esta proibição reafirma o sétimo mandamento e se refere à relação sexual com uma pessoa casada ou comprometida. Versículo 21 do capítulo 18, os cananeus sacrificavam criancinhas aos seus deuses como parte de sua religião herética. Essa prática detestável foi rigorosamente proibida por Deus. O culto a Moloque, deus dos amonitas, foi uma tentação para os israelitas. No versículo 22 do capítulo 18, ato sexual com alguém do mesmo sexo é abominação ao Senhor, isto é, tal ato é sobretudo detestável e repulsivo a Deus. O homossexualismo é claramente proibido em toda a Bíblia. Os sodomitas foram destruídos por causa disso e os homens de Gibeá foram destruídos por sua violência homossexual. A prostituição masculina era praticada como parte de um ritual de fertilidade, pois os pagãos não adoravam apenas deuses, mas o sexo em si. Ironicamente, prostitutos cultuais, tanto homens como mulheres, eram chamados pelos povos pagãos de santos. O homossexualismo é considerado repugnante por ser contra a ordem da criação feita por Deus e contra as suas leis. Dos versículos 24 a 30 do capítulo 18, o castigo para essas abominações era a pena de morte. Quando os israelitas profanavam o nome de Deus seguindo práticas pagãs, não se tratava de um simples erro. Era uma iniquidade grave, uma abominação e algo que contaminaria a comunidade. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 19. O capítulo 19 fala de leis morais e cerimoniais. No versículo 2 do capítulo 19, esta é a única ocasião em que Deus diz a Moisés que fala diretamente à congregação de Israel. O povo de Deus precisa ser semelhante ao Senhor, por isso ele o conclama a manifestar e expressar sua natureza divina pela separação dos costumes ímpios dos povos em derredor e pelo serviço a ele em amor e retidão. Versículo 3 do capítulo 19, era incomum colocar a mãe antes do pai na sociedade israelita, voltada para os homens. Vocês podem verificar que no versículo 3 a mãe aparece antes do pai. No entanto, traduções gregas, sírias e aramaicas reverteram essa ordem. Dos versículos 9 a 10 do capítulo 19, Deus, por sua graça, fez provisão ao pobre e ao estrangeiro. Boaz obedeceu a este princípio ao permitir que Ruth colhesse espigas após os ceifeiros. Nos versículos 12 do capítulo 19, a ideia aqui é que ninguém deve ser rápido demais para fazer votos em nome de Deus e muito menos usar o nome de Deus em juramentos falsos. No versículo 13 do capítulo 19, algumas traduções da Bíblia trazem no versículo 13 a palavra jornaleiro. Trata-se de um trabalhador que trabalha por diária. No versículo 14 do capítulo 19, o mandamento contra maltratar o surdo e o cego pode ser aplicado a qualquer deficiente ou pessoa em desvantagem. A frase tema o seu Deus é a razão da lei, porque diferente do surdo e do cego, Deus pode ver e ouvir tudo o que fazemos.
Versículo 15 do capítulo 19. A lei contra agir com injustiça não é dirigida a juízes e sim ao povo em geral, visto que todo israelita podia ser jurado e julgar seu próximo. No versículo 17 do capítulo 19, uma forma de mostrar amor ao próximo é repreendê-lo quando faz algo errado. Versículo 18 do capítulo 19, o próximo é qualquer pessoa com que se entre em contato, seja essa pessoa israelita ou estrangeira. Versículo 19 do capítulo 19, respeitar fronteiras e diferenças era um aspecto da santidade. Visava evitar que os israelitas se envolvessem em práticas pagãs dos povos vizinhos. Por exemplo, a proibição quanto ao uso de diferentes tipos de tecido no vestuário pode ter sido pelo fato de sacerdotes pagãos praticarem feitiçaria e mesclando diferentes tipos de tecidos nas suas roupas. O versículo como um todo fala do princípio da pureza livre de mistura. Nos versículos 20 a 22 do capítulo 19, apenas o homem era culpado, visto que a escrava não precisava fazer oferta pela culpa. Esta lei protegia as escravas vulneráveis que não tinham o poder social nem a influência econômica que os homens livres tinham. Dos versículos 23 a 25, esta lei sobre a santidade agrária visava o bem dos israelitas. A proibição de comer frutas de uma árvore frutífera recém-plantada pode ter a ver com o fato de que as frutas não tinham um gosto bom nos primeiros 3 anos. Como os frutos pertenciam a Deus, as frutas do 4º ano eram santas ao Senhor. Seguir essa lei faria aumentar a produção. No versículo 26 do capítulo 19, a adivinhação envolvia tentar descobrir o futuro através de certos artifícios, como lançar sorte, usar flecha ou observar líquidos e entranhas. Encantamento envolvia interpretar fenômenos naturais, como nuvens ou estrelas, como faz o horóscopo e a astrologia, e se comunicar com os espíritos dos mortos, como faz o espiritismo. Ambas as práticas eram comuns no Antigo Oriente, mas foram condenadas na Bíblia por serem uma tentativa de enfraquecer a soberania de Deus. O Senhor, quando ele queria, revelava o futuro através de seus servos, os profetas. Versículo 27 do capítulo 19. Em Israel, o cabelo era sinal da força e beleza de uma pessoa. Até hoje, os judeus ortodoxos guardam esta lei, porque a barba era um símbolo de masculinidade. Aparar as pontas da barba pode ter sido uma prática pagã que Israel estava proibido de imitar. Na cultura israelita posterior, ter a barba cortada era considerado vergonhoso. No versículo 28 do capítulo 19, visto que o corpo é criação de Deus, ele deve ser mantido íntegro. O costume pagão de mutilar o corpo como sinal de lamentação era proibido. Imprimir marcas, fazer tatuagens, também era um costume que mostrava pertencer a um culto pagão ou era feito para repelir o espírito dos mortos. No versículo 31 do capítulo 19, no Antigo Oriente, a necromancia, ou comunicação com os mortos, era buscada através de médiums. Todo aquele que transgride os mandamentos de Deus buscando os espíritas está, na realidade, envolvendo-se com Satanás e os demônios. Versículos 35 e 36 do capítulo 19, as leis de santidade devem permear as transações comerciais. O modo como uma pessoa compra e vende é uma indicação da sua obediência a Deus. A honestidade é um sinal de viver sábio. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 16 a 19 do livro de Levítico.